Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Ó, vamos começar aqui os trabalhos nessa quinta-feira falando sobre a rodada de ontem, cara. Tivemos uma bela rodada na NBA, né? Tivemos jogos decididos no final, grandes performances individuais. Cara, foi realmente uma baita de uma rodada. Então, vamos começar falando sobre a vitória do Indiana Pacers. Antes, deixa o like, tá? Deixa o like, se inscreve no canal, já ia me esquecendo. Deixa o like, se inscreve no canal, tá bom? Voltando, vamos falar sobre Pacers e Hornets. O Pacers venceu o Charlotte Hornets por 125 a 113, né? O jogo foi bem equilibrado até o último período, que aí, meu amigo, aí o ataque do Pacers fez a diferença, né? No quarto, o Indiana meteu uma parcial 35 a 23 e conseguiu garantir a sua 7ª vitória na temporada. O Hornets, além de ter a sua 12ª derrota, também acabou perdendo o LaMelo Ball, cara. O LaMelo torceu o tornozelo na reta final do jogo e deixou a quadra mais cedo. E situação do tornozelo do LaMelo preocupa e muito o Charlotte Hornets, tá? Cabe destacar aqui a atuação do Tyrese Haliburton, tá? O armador meteu 22 pontos e 11 assistências. Tá jogando muito o Tyrese nesse início de temporada. Minnesota conseguiu uma grande vitória para cima do Orlando Magic por 126 a 108, né? O Minnesota teve um ótimo volume ofensivo no primeiro tempo, foram 74 pontos marcados. No terceiro período acabou sofrendo ali uma pressão do Orlando, só que segurou muito bem até a reta final. Anthony Edwards foi o destaque da partida com 35 pontos, 8 rebotes e 6 assistências. Pelo lado do Orlando, cabe destacar o ótimo jogo que o Bol Bol fez, cara. Foram 26 pontos, 12 rebotes e 3 bloqueios para o pivô, que tá começando bem demais a temporada, hein, cara. Tá jogando muito Bol Bol. E eu alertei vocês que o Bol Bol vinha pro crime nessa temporada, cara. Alertei, tá jogando demais, tá? Minnesota agora tem 7 vitórias e 8 derrotas. E o Orlando agora tem 4 vitórias e 11 derrotas na temporada, tá bom? Vamos falar agora sobre Boston Celtics e Atlanta Hawks. O Celtics venceu o Hawks por 126 a 101, né? Boston dominou no primeiro período, meteu uma parcial 30-18. No segundo período, o Atlanta deu uma bela de uma melhorada ofensivamente, conseguiu fazer 35 pontos e diminuiu um pouquinho o prejuízo no intervalo. Na volta do intervalo, aí o prejuízo só aumentou, cara. O Celtics teve um volume ofensivo gigantesco. Foram 64 pontos marcados no segundo tempo. O time terminou o jogo com 21 bolas de 3 convertidas e garantiu a sua 12ª vitória na temporada. Atlanta amargou a sua 6ª derrota. Pelo lado do Celtics, vou destacar aqui Derrick White com 16 pontos e 10 assistências, Jaylen Brown com 22 pontos e o Jason Tatum com 19 pontos, 7 rebotes e 8 assistências. Pelo lado do Hawks, Trae Young foi o grande nome do time, foram 27 pontos e 9 assistências. Mas para falar a verdade, o destaque para mim foi o Joey Matsula, né? O nosso querido mascador de chiclete montou um ataque simplesmente letal, que mesmo sem ter Jaylen Brown e Jason Tatum geniais, conseguiu produzir pra caramba. Matsula não é um bom técnico defensivo, só que ofensivamente ele tem se mostrado um dos mais talentosos dessa temporada, né? O Celtics está bem divertido de se assistir. Toronto conseguiu uma grande vitória para cima do Miami Heat por 112 a 104, né? O Heat foi muito bem no primeiro tempo, conseguiu um bom volume tanto no ataque como na defesa, só que foi simplesmente engolido no segundo tempo, cara. O Raptors meteu 58 pontos e no terceiro período, por exemplo, o Miami Heat não conseguiu fazer mais de 19 pontos, cara. Então, assim, ótimo primeiro tempo do Miami e péssimo segundo tempo pro Heat, cara. E o Raptors, que não teve nada a ver com isso, né, cara? Conseguiu pressionar e garantiu sua 9ª vitória na temporada. Vou destacar o OG Anunoby, tá? Anunoby meteu um duplo-duplo com 32 pontos e 10 rebotes. Tá jogando muito bem o OG nesse início de temporada. New Orleans Pelicans venceu o Chicago Bulls por 124 a 110. É a 2ª vitória seguida do Pelicans sem o Zion Williamson, né? E, novamente, o destaque, assim como foi contra o Memphis, contra o Bulls também, o destaque foi CJ McCollum, né? O McCollum meteu 23 pontos e 8 assistências e foi o grande responsável pelo Pelicans não ter sofrido nenhum susto
durante todo o jogo, cara. O Pelicans não perdeu o controle do jogo. E no terceiro quarto, graças a um ótimo volume no ataque do McCollum, o Pelicans conseguiu meter 37 pontos e basicamente matou o jogo ali. Além do McCollum, eu quero destacar o Trey Murphy, que tem substituído muito bem o Zion e ontem meteu duplo-duplo com 19 pontos, 10 rebotes e ainda meteu 3, ainda conseguiu, né, 3 roubos de bola. Pelo lado do Bulls, a dupla Lavin e DeRozan funcionou, somaram 53 pontos, só que faltou defesa para esse Chicago Bulls, tá? Tivemos uma grande surpresa ontem, que foi a vitória do Houston Rockets para cima do Dallas Mavericks, cara. O Rockets venceu por 101-92. Tem que ser falado que o Dallas jogou sem o Luka Doncic, mas mesmo assim, perder para o Houston nunca é um bom sinal, né, cara? Ainda mais do jeito que foi. O Houston liderou basicamente o jogo inteiro, em nenhum momento perdeu o controle da partida e dá para dizer que o Houston dominou o Dallas Mavericks no jogo de ontem. Kevin Porter foi o grande nome da equipe do Houston, foram 17 pontos, 11 rebotes e 8 assistências, só que eu quero destacar também o Alperen Sengun, que teve 14 pontos, 7 rebotes e 5 bloqueios, cara. Belo jogo do Alperen Sengun e grande vitória do Houston Rockets, né? Terceira vitória do Houston na temporada e o Dallas agora tem 6 derrotas, tá bom? Vamos agora falar sobre o Oklahoma City Thunder, que venceu no final o Washington Wizards por 121-120, graças a mais uma atuação gigantesca do meu menino Shai Gilgeous-Alexander, cara. O Shai jogou demais e graças a ele o Thunder conseguiu sua 7ª vitória. No primeiro período, o Washington Wizards amassou o Oklahoma, né? O ataque do Wizards foi muito bem. O time teve 7 bolas de 3, distribuiu 12 assistências. E se não fosse o Shai metendo 11 pontos no primeiro período, o Thunder ia com um prejuízo bem grande para o segundo. No segundo quarto, o perímetro do Wizards seguiu muito bem, né? Foram 7 bolas de 3 também no segundo período. O Wizards terminou o primeiro tempo com 14 bolas de 3 convertidas. Só que o Thunder foi um pouquinho melhor coletivamente, conseguiu defender um pouquinho melhor e diminuiu pouco, mas diminuiu um pouquinho o prejuízo antes do intervalo. No terceiro período, aí o Thunder amassou, né? O Thunder teve um ótimo volume no ataque no terceiro período, graças ao Shai, que foi simplesmente imparável no terceiro quarto, cara. O Shai meteu 19 pontos e graças a ele o Thunder conseguiu virar antes do quarto período. No quarto, o Bradley Beal teve um ótimo volume no ataque, foram 15 pontos para o Bradley Beal. E faltando 6 segundos, ele deixou o Wizards 2 pontos na frente. Nesse momento, vou confessar que eu achei que o Thunder ia perder. Eu não acreditava no Thunder virando o jogo. Só que aí, o Shai veio para me lembrar que tendo ele em quadra, dá para esperar o Thunder reagindo. E foi o que aconteceu, cara. Na última posse, o Shai conseguiu um step back simplesmente maravilhoso, meteu de 3 e garantiu a 7ª vitória do Thunder na temporada. O Wizards, mesmo jogando melhor do que o Thunder, amargou a sua 7ª derrota. O Shai foi o grande nome da partida e um dos grandes nomes da rodada. Foram 42 pontos, 6 rebotes e 7 assistências para ele. Pelo lado do Wizards, cabe destacar o Bradley Beal com 25 pontos e o Porzingis com 27. Seria exagero dizer que o Shai já é um dos 10 melhores jogadores da NBA hoje? Seria exagero falar isso? Não sei. Pelo momento, acho que dá para pelo menos discutir, né? Comenta aqui o que você acha sobre isso. New York Knicks conseguiu uma grande vitória para cima do Denver Nuggets por 106-103, né? O placar indica que o jogo foi mais apertado do que realmente foi, cara. O Knicks teve um ótimo controle do jogo, né? O Knicks foi bem consistente, sofreu uma pressãozinha no terceiro período, só que conseguiu lidar muito bem. E no último quarto, tendo uma defesa muito forte, limitando o Denver a apenas 19 pontos, o Knicks conseguiu a sua 8ª vitória na temporada. O Knicks agora tem campanha positiva, 8 vitórias e 7 derrotas. O Denver, que não foi tão bem assim, amargou a sua 5ª derrota. Cabe destacar o ótimo jogo do Julius Randle, cara. Foram 34 pontos, 11 rebotes e 4 roubos de bola pro Julius Randle, cara. Tá jogando bem o Randle nesse início de temporada, hein? Surpreendendo muita gente.
Falando agora de um dos jogos mais aguardados, né, da rodada de ontem, né, tivemos o Milwaukee Bucks vencendo o Cleveland Cavaliers por 113-98. E esse é outro jogo que o placar indica uma partida mais equilibrada do que realmente foi, cara. Na real mesmo, o Bucks dominou o Cleveland, cara. Dominou o Cleveland. No primeiro período, o Cleveland até que foi um pouquinho melhor, né? Conseguiu forçar 6 turnovers, atacou bem na transição. Só que o Bucks, principalmente por ter um Brook Lopes muito quente na bola de 3, rapidamente retomou o controle do jogo, né? E na reta final, tendo um Jordan Nwora muito bem, o Bucks conseguiu pressionar e muito o Cleveland antes do segundo quarto. No segundo quarto, apesar do Darius Garland ter jogado bem, né? O Garland terminou o primeiro tempo com 15 pontos, o Bucks conseguiu um volume muito bom no ataque e conseguiu virar o jogo antes do intervalo. E cabe dizer, tá? Bucks conseguiu virar mesmo não tendo um Giannis Antetokounmpo maravilhoso. O Giannis foi muito bem marcado no primeiro tempo, teve apenas 8 pontos, mas mesmo assim o Bucks teve um ótimo desempenho ofensivo. Na volta do intervalo, aí o Milwaukee dominou, né? O Bucks teve um terceiro período muito forte, muito intenso na defesa, bem na transição, meteu uma parcial 34-18, iniciou com uma run de 12-3 e graças a Brook Lopes, Jordan Nwora e também a uma defesa muito eficiente, o Bucks abriu 20 pontos de vantagem. No finalzinho ali do terceiro período, esses 20 pontos deram uma diminuidinha, mas ainda o Bucks chegou no quarto período com uma vantagem muito boa. E no quarto, apesar do Cavs ter até começado bem o último período, o Bucks rapidamente retomou o controle da partida e conseguiu garantir a sua 11ª vitória na temporada. Bucks agora tem 11 vitórias e apenas 3 derrotas, e o Cleveland 7 derrotas até aqui, cara. O Cleveland tá muito perto de ficar com a campanha de 50%. E ontem vou te falar, cara, não gostei muito do que eu vi do Cleveland Cavaliers, não. Né? Se você for pegar as estatísticas individuais, você até vê que, ó, o Donovan Mitchell teve 23 pontos, o Darius Garland teve 23, o Mobley teve 20, só que assista o tape do jogo. O Cleveland tava muito estranho ontem, cara. Eu não gostei do jeito que o Cleveland atacou. A defesa do Cleveland não foi consistente. Foi bem no primeiro tempo, só que muito mal no segundo. Cara, eu não gostei muito do que eu vi do Cleveland ontem, não. Enquanto o Bucks, na minha opinião, teve o melhor jogo da temporada. O Bucks foi muito sólido na defesa, forte no ataque, bem na bola de 3. O Brook Lopes roubou a cena. Foram 29 pontos, 3 bloqueios e 7 de 9 na bola de 3. E o que mais me chamou a atenção foi o Bucks dominou sem ter um Giannis genial. O Giannis teve 16 pontos, 12 rebotes, 8 assistências, mas não foi aquele Giannis dominante que a gente conhece. Então, gostei muito do desempenho coletivo do Bucks ontem. E para fechar, vamos falar sobre o grande jogo da rodada, que foi Phoenix Suns e Golden State Warriors. Mesmo com o Stephen Curry metendo 50 pontos, o Golden State conseguiu ser, não vou dizer atropelado, mas conseguiu ser amassado. Amassado é diferente de atropelado. Conseguiu ser amassado pelo Phoenix Suns. O Phoenix venceu por 130-119, mas a vantagem do Suns poderia ter sido tranquilamente de uns 30 pontos, porque o Suns jogou muito mais do que o Golden State. No primeiro tempo, a gente viu um Phoenix Suns muito bem coletivamente, muito bem mesmo. O time chutou 54,3% no field goal, 10 de 19 na bola de 3, distribuiu 17 assistências e finalizou o primeiro tempo com 72 pontos marcados. Enquanto o Golden State Warriors viveu de Stephen Curry. O Warriors não foi 100% dependente do Curry, o Warriors foi 150% dependente do Curry, cara. O Curry terminou o primeiro tempo com 31 pontos, 10 de 13 no field goal e 4 de 5 na bola de 3. Só para vocês terem noção, o resto do time do Golden State teve apenas 34 pontos, cara. Ou seja, nós estávamos vendo um time, que era o Suns, enfrentando um jogador, que era o Curry. Foi assim, bizarro a diferença das duas equipes no primeiro tempo. E essa diferença se manteve para o segundo, porque na volta do intervalo,
o Golden State continuou dependente do Curry, e quando o time chegou a ameaçar uma run para buscar, né, a desvantagem, o Klay Thompson decidiu aparecer, mas apareceu mal. Né? O Klay acabou quebrando totalmente o ritmo do Warriors com arremessos precipitados, querendo assumir um protagonismo que não deveria ser assumido, porque o Warriors estava bem ali, dependente do Curry. Não é bom você depender de um jogador, mas para a situação que o Golden State estava, onde precisava buscar um placar, tava bom ali o Warriors dependendo do Curry. Só que aí o Klay, em 3, 4 posses ali bizarras, acabou quebrando totalmente o ritmo do Warriors. E rapidamente o Phoenix Suns assumiu de novo o controle do jogo, deu um banho de basquete na reta final do terceiro período. E no quarto, cara, assim, o Phoenix, num piscar de olhos, abriu 18 pontos. E só não terminou o jogo com 30, 35 na frente porque não quis. Porque desacelerou na reta final. Porque se quisesse mesmo, pelo jeito que o time estava jogando, o Phoenix poderia ter metido ali 150 pontos no Golden State com certa tranquilidade. Destaques do jogo, tá? O Curry foi o grande nome da partida, jogou demais. 50 pontos, 9 rebotes, 6 assistências, 7 bolas de 3. Só que o time do Golden State, cara, foi pífio, foi medíocre. Ofensivamente e defensivamente. Jordan Poole teve 2 pontos, cara. O Klay Thompson teve 19 pontos, só que assim, 3 turnovers, 5 faltas, 6 de 17 no field goal. Cara, o time do Warriors realmente ontem foi muito mal, muito mal. Muito. Já o Phoenix, cara, foi maravilhoso. O time chutou 21 de 40 para 3 pontos, distribuiu 33 assistências, né, forçou 17 turnovers. O Devin Booker meteu 27 pontos e 9 assistências. Cameron Payne, um dos melhores, talvez o melhor jogo que eu já vi do Cameron Payne, foram 29 pontos e 6 bolas de 3. E o Mikal Bridges quase teve triple-double, cara. Ele meteu 23 pontos, 9 rebotes, 9 assistências e 5 bolas de 3. Na boa, cara, atuação horrorosa do Golden State ontem. Se não é o Curry, o Warriors seria humilhado ontem, cara, porque o Phoenix jogou demais. Phoenix conseguiu sua 9ª vitória na temporada e o Golden State a sua 9ª derrota. E um detalhe, o Warriors está 0 de 8 fora de casa. Exatamente, o Warriors não venceu ainda fora de casa nessa temporada. Se você quiser assistir uma análise mais aprofundada desse jogo, dá uma olhada que saiu o vídeo analisando por completo Warriors e Phoenix, tá bom? Galera, esses foram os destaques da rodada de ontem. Quero saber sua opinião, o que você achou, comenta aqui que eu quero saber. Se gostou, deixa o like, se inscreve, compartilha o conteúdo com seus amigos. E lembrando que para assistir todos os jogos da temporada, recomendo que você assine o NBA League Pass. Quer testar antes de assinar oficialmente? É só você clicar no link que tá no primeiro comentário fixado, que aí você vai ter 7 dias gratuitos para testar o League Pass, tá bom? Então fica aí a dica. Pessoal, hoje teremos Switch Podcast a partir das 19 horas, então fica ligado para não perder a live, né? Porque para quem não sabe, o Switch Podcast é feito ao vivo aqui no YouTube, cara. Então, você que quer participar, quer mandar sua pergunta, quer trocar uma ideia comigo durante a gravação do podcast, anota aí na sua agendinha, 19 horas ao vivo aqui no YouTube, fechou? Só que antes disso vai ter muito conteúdo saindo no canal, então fica atento e ativa a notificação. Galera, é isso. Obrigado a todo mundo por essa audiência maravilhosa. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.